Boa tarde. Daqui a pouco tem início a 7ª sessão ordinária do ano. Hoje na Tribuna Livre, aquele espaço em que qualquer cidadão pode discursar, nós temos 3 inscritos. São eles Antônio Marcos da Silva, Michele Carine Luiz e Ivan João de Lima. Já no grande expediente estão previstos 101 itens. São 88 requerimentos para serem votados e também 13 projetos de lei para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo. Entre os itens há um pedido da vereadora Janete Rocha Pietá de abertura de uma comissão especial de estudos. O objetivo dessa CE seria analisar os impactos que a alça do Rodoanel ali na região próxima ao aeroporto pode causar na cidade. Já na ordem do dia são 12 itens e 10 deles já têm os pareceres das comissões permanentes do Legislativo e podem de fato ser votados aqui em plenário. Entre os itens há um veto total do Executivo em um projeto que pretende permitir que doulas sejam acompanhantes nos hospitais aqui da cidade de qualquer mulher que pedir no momento do parto. Para derrubar esse veto é preciso maioria absoluta de votação aqui em plenário no dia de hoje. Tudo isso acontece daqui a pouquinho nessa 7ª sessão ordinária, sempre com transmissão ao vivo pela TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos e a todas. Número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente. É você, a Janete? Com a palavra, vereador doutor Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente, novos pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Presidente, hoje, coincidentemente, eu cheguei mais cedo, por isso que eu sou o primeiro. Mas, de qualquer maneira, eu vim aqui para falar de algumas visitas que eu fiz sexta-feira, dia 23, agora de fevereiro. Eu tive lá na Coordenadoria da Juventude para acompanhar os trabalhos deles lá, voltado para os jovens, também os projetos que eles têm para os jovens. E gostaria de parabenizar o trabalho que está sendo feito ali, gostaria de parabenizar o jovem Eric Watanabe e toda a sua equipe por projetos importantes que estão fazendo para a nossa juventude, projetos para ajudar a tirar os jovens da rua, projetos voltados também para inserir esses jovens no mercado de trabalho. Então, eu gostaria de parabenizar toda aquela equipe do coordenador Eric, e também tem feito um belo trabalho em prol desses jovens. Em seguida, também estive no Fundo Social para acompanhar os projetos que estão sendo feitos em prol da nossa população. Aí eles estão mudando a cara do que acontecia ali naquela secretaria, ali naquele departamento, e tem feito vários projetos, principalmente projetos voltados para as pessoas com vulnerabilidade social, para poder realmente ajudar essas pessoas. Ali também eu fiquei surpreso, ali eles também fazem cursos de capacitação para as pessoas ingressarem no mercado de trabalho. Então realmente são projetos importantes para essas pessoas, para as pessoas que realmente necessitam. Então eu gostaria também de agradecer e parabenizar a presidente Ellen e toda a sua equipe. A equipe ali, o Tássio, o Dalmo, o Toninho, a Keiko e entre outros que fazem um belo trabalho junto ali com a Ellen. Parabenizar pelo belo trabalho que vem fazendo, como também são belos trabalhos que são feitos ali na Coordenadoria da Juventude. Então realmente fico feliz de saber que esse novo governo tem pessoas experientes trabalhando em prol da nossa população, principalmente a população mais carente da nossa cidade, a população que mais precisa. Muito obrigado e boa sessão a todos. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá.
Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, os presentes aqui nesse plenário, as vereadoras e os vereadores. Hoje, 27 de fevereiro, amanhã nós encerramos o mês de fevereiro, mas eu gostaria de tratar de alguns assuntos muito sérios. Primeiro, eu gostaria de convidar todos os vereadores, porque as vereadoras já participam da Procuradoria Especial da Mulher, para uma plenária que nós vamos realizar dia 7, às 18 horas, aqui nesta casa, cujo lema é: democracia tem que ter a participação de mulher. Convido o senhor presidente, a todas e a todos, inclusive os da casa, às 18 horas aqui nessa sede. É muito importante. Essa cartilha diz: mulher, a política também é para você. Eu quero agradecer aí a contribuição da doutora Giovana, né, Sandra e Carol, que é exatamente isso. Política sem presença de mulher não é política, porque nós somos 52% da população e eleitoralmente, senhor presidente, somos 52,7%. Portanto, dê atenção às mulheres e arranje aquele advogado ou advogada para a Procuradoria Especial da Mulher. Em segundo a questão, é o seguinte: eu não sei se vocês estão sabendo que autoridades suíças informaram ao governo brasileiro que o senhor Paulo Preto, operador financeiro do PSDB em São Paulo, tem a bagatela de 113 milhões de reais, 113 milhões de reais em contas bancárias na Suíça. Pô, ele, o Paulo Sérgio Vieira, conhecido como Paulo Preto, foi operador da Dessa, ligado ao Alckmin, né? E ele ligado, logicamente, aos diretores da Odebrecht. E essa questão desse dinheiro tem a ver com as obras do Rodoanel. Eu acho muito interessante. O Paulo Preto, nada, nenhuma ação da Polícia Federal. O Jacques Wagner já está na mídia, que ele roubou, que ele é isso, ele é isso. Eu gostaria que esse judiciário e que a Polícia Federal tivesse uma posição de justiça. O que é justiça? A balança igual para os dois lados. Viu, irmão? E não penalizar e punir um lado e o outro não. Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que, por unanimidade, nós implantamos praticamente semana passada, uma comissão especial de inquérito. E com alegria eu fiquei sabendo que a TV Destaque está disponibilizando, senhores da comissão, a TV Destaque está disponibilizando, enviou hoje para essa casa, um ofício disponibilizando uma coisa muito importante: a peritagem daquele texto que nós não tivemos ainda na íntegra. Senhor presidente, eu não sou da comissão, mas como vereadora eu também gostaria de ter, porque eu não ouvi direito, era ilegível, e eu quero parabenizar, né? Parabenizar a TV Destaque, na pessoa do Maurício Siqueira, por prestar uma grande contribuição nesse escândalo. É um escândalo que envolve o governo Guti, porque o vice faz parte do governo, né? E nós não podemos separar o vice do prefeito. Então, obrigada, Maurício Siqueira, e eu espero que a comissão aceite a
algo tão bom que é disponibilizar algo que é muito caro. Finalizo, senhor presidente, dizendo, como comecei, que essa casa precisa de estimular mais a participação da mulher na política. Dia 7 de março, às 18 horas aqui, convido a TV Destaque para também cobrir o evento das mulheres que vão discutir 86 anos do voto feminino e também o mês de março. Muito obrigado, senhor presidente. O lugar de mulher é também na política. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Pode tirar Vereador Geraldo Celestino abriu mão da palavra. Vereador Edmilson Souza também abriu mão da palavra. Vereador professor Rômulo Ornelas também muito. Boa tarde a todos, a todas, público que nos assiste em casa pela TV Câmara, público aqui presente. Justifico de novo aqui minha ausência aqui nas sessões da semana passada, em função do falecimento do meu pai, lá na cidade mineira do Vale de Jequitinhonha, em Comercinho. E, lógico, estive lá. Meu pai é uma personalidade na cidade, ajudou a construir a cidade. Estive lá para prestigiar e apoiar minha família, que tanto cuidou dele lá nesse período de final de vida do meu pai. Mas não fiquei desligado aqui das sessões aqui da Câmara. Eu estava acompanhando via internet, vi que na terça-feira, a pauta aqui na terça-feira foi a questão da saúde, mais uma vez. Agora, sobre a questão da saúde e o secretário da saúde, que os vereadores agora parece que quase todos tá convencendo que eu estava certo, que eu estou certo, né? Eu já vinha falando, mas praticamente sozinho aqui, o caos que esse secretário está levando à saúde de Guarulhos. Hospital Pimentas, que está praticamente extinto, acabado. Inclusive no requerimento aqui, número 3, que nós vamos botar aqui hoje, tem um questionamento sobre um fato que aconteceu no Hospital Pimenta, gravíssimo, que levou uma criança a óbito. Então, o problema aqui o caos que a cidade está vivendo aqui na cidade de Guarulhos, não só eu que estou enxergando, não é só as pessoas que vêm a mim reclamar, né? Só eu enquanto vereador. Os vereadores agora já se ateve ao problema, já enxergaram o problema, que está realmente um problema gravíssimo. Eu acho que o prefeito Guti, que tem bem intencionado, o prefeito tem boa vontade, mas, no entanto, na política tem errado bastante e não consegue, e talvez não tenha essa habilidade de entender o caos que esse secretário de saúde está levando a cidade de Guarulhos ao caos absoluto, né? Todas as unidades básicas de saúde não tem remédio, tá faltando tudo que é básico nas unidades básicas de saúde, e a crítica é essa. Eu acho que o líder do governo e o prefeito têm que ter a humildade de reconhecer que o problema está grave, e não tem como mais colocar a culpa na gestão anterior, que até agora fez isso. Acabou o repertório, tem que arranjar uma solução. A cidade precisa de uma alternativa para a questão da saúde, ser mais urgentemente possível resolver esse problema, que virou um caos total. A população
não tem mais aonde recorrer. Recorre os vereadores, reclama, mas não tem mais o que fazer. Então, fica aqui a minha crítica ao secretário de Saúde, que inclusive não fala comigo, não sei porquê, não me recebe, não me aceita a conversar comigo, para mostrar que o problema existe. Talvez ele não consiga enxergar, porque ao contrário da gestão anterior, ele é um secretário mais de gabinete do que visitar as bases para enxergar o problema que está acontecendo na cidade de Saúde. Então, na cidade de Guarulhos. Então, é isso aí. Eu não estou, pelo que eu percebi na terça-feira passada, não estou falando sozinho. Então, tem uma crítica generalizada aqui na Câmara, dos vereadores. A população que usa o sistema público de saúde no município também tem reclamado. E aí, espero que o prefeito tome providência. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Wesley Casaforte. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público presente e a vocês que nos assistem em casa pela TV Câmara. Já quero pedir a presença de Deus em meio a essa casa, que abençoe o trabalho de todos os nobres pares e que Deus sempre coloque acima de tudo os propósitos dele sobre nossas vidas. Venho aqui mais uma vez, senhor presidente, falar a respeito sobre a importância do trabalho feito pelas preventivas, ocorrida desde fevereiro do ano anterior de 2017, aonde se retrata o empenho da empresa ProGuaru, que vem trabalhando muito no âmbito desse município, e principalmente eu quero falar, inclusive com tristeza na data de ontem, devido às fortes chuvas que nós tivemos dentro da cidade de Guarulhos, e aonde ocasionou enchentes em alguns pontos da cidade. Tendo em vista que acompanhei algum desses vídeos e estive presente também sobre a questão para acompanhar o que realmente está acontecendo. E infelizmente, mais uma vez, volto a falar aqui, a quantidade de lixo jogada na rua. E mais uma vez a gente fala a importância da conscientização pela questão de não jogar esses lixos em locais impróprios. Isso acaba impactando diretamente nas vidas das pessoas e principalmente quando ocorre a manifestação das chuvas e com esse lixo acaba obstruindo a vazão de água e acaba ocasionando essas enchentes. É com muita alegria que no ano de 2017, em fevereiro, começamos um trabalho junto com a ProGuaru com a desobstrução do rio Baquirivu, próximo à região do Haroldo Veloso e também próximo à região do Seta, na Avenida Bela Vista do Paraíso, na região do Jardim Presidente Dutra, aonde que toda e qualquer chuva, eu desde criança presenciava qualquer chuva que dava naquela localidade, nós presenciávamos a enchente naquele local. E ontem, mais uma vez, foi a prova de fogo, que essas enchentes naqueles locais onde nós fizemos a preventiva, a orientação, nós não tivemos enchente naquele local, comemorando um ano de vitória na região do Haroldo Veloso e também na região do Jardim Novo Portugal e Jardim Presidente Dutra. Para mim, é motivo de orgulho comemorar, infelizmente ainda são 2 pontos, mas que isso sirva de exemplo, não só para aquela região, mas para a cidade de Guarulhos, que seja refletido pela própria população, para poder ajudar a não jogar esse lixo. A prefeitura hoje faz a parte dela, os vereadores estão trabalhando, fazendo a parte deles, mas a população também tem que ajudar, contribuindo a não jogar esses lixos de forma imprópria, em locais impróprios ao descarte desse material. Então, quero agradecer aqui, em nome do presidente da ProGuaru, o meu amigo, o Léo, que não se hesitou em medir esses esforços junto com toda a equipe para poder ter êxito
nessas questões. Então, fico contente e iremos continuar lutando para que possa acabar, ou pelo menos amenizar, essas questões das enchentes do município da cidade de Guarulhos. Vale lembrar que isso pode ocorrer. Não é que você está descartado que não possa ocorrer mais enchentes na hora do Veloso, e nem propriamente dito na região do Presidente Dutra, mas é um trabalho contínuo, é um trabalho que depende de uma ação conjunta entre o poder público e toda a população da cidade. Então, mais uma vez aqui, fico de forma de agradecimento ao presidente da Proguaru, o meu amigo Léo. Quero aqui cumprimentar o meu amigo que se faz presente nessa casa, o Charles Castelhano, que vem a esse plenário dessa casa. Seja bem-vindo, Charles. A casa é sua, se sinta à vontade. Charles também, que já foi candidato a vereador aqui na cidade. E também, aproveitando aqui o meu tempo, falar que nós continuamos em diálogo junto com o presidente da Dersa, falando sobre a importância de alça de acesso do Rodoanel dentro da cidade de Guarulhos, aonde isso acaba ajudando o crescimento e os avanços da nossa cidade. Então é importante falar que é uma luta contínua quando nós falamos de um novo acesso para o aeroporto de Guarulhos, naquele qual foi fechado as portas, tanto para os trabalhadores, mas também pela população que sofre na travessia daquela localidade, que a gente fala de toda a região do Jardim São João, mas propriamente dito também, não só daquela região, mas de toda a cidade de Guarulhos. Então vejo como importância continuar e avançar esse diálogo, e que nós podemos ter êxito e conquistar esse novo acesso, que a gente possa ter essa abertura para o aeroporto da nossa cidade, e com certeza isso será uma grande vitória, tendo em vista que ocorrem acidentes naquele local. E eu sempre falei aqui, sempre falei e retorno a falar: se houver um acidente aéreo na região do Jardim São João, na região do Jardim Presidente Dutra, vereador Thiago Surfista, por onde que virá os carros de resgate, uma vez que nós não temos ali nem hospital, nem o corpo de bombeiros e nem mesmo ala de queimados nós temos na nossa cidade, vereador Lauri Rocha. Então é importante, para concluir, senhor presidente, é importante que faça corpo nessa casa, junto com nobres pares, e que essa briga não seja só desse vereador, mas que seja dessa casa. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Não havendo mais orador inscrito, dou por encerrado esta parte da sessão. Passemos à tribuna livre, onde temos 3 oradores inscritos. Com a palavra, o senhor Antônio Marcos da Silva. Por 10 minutos, para falar sobre orçamento participativo. Senhor Antônio Marcos da Silva. Não compareceu. Com a palavra, a senhora Michele Carine Luiz, por 10 minutos, para falar sobre a alíquota do ISS-QN do trabalho temporário. Tá bom, obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar nessa plenária. Estou falando, meu nome é Michele, estou falando em nome da Acertem, Associação Brasileira do Trabalho Temporário, e todas as agências de emprego da cidade estão aqui, por favor. Todas as agências de emprego que geram emprego na cidade de Guarulhos se faz presente para fazer valer o respeito à Lei Federal 6.019 de 1974. A Acertem é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 17 de março de 1970
representante do trabalho temporário em todo o território nacional, que tem por objetivo organizar, fiscalizar a atividade econômica das agências privadas de trabalho temporário, conhecido popularmente como agências de emprego, e a modalidade do contrato de trabalho previsto na Lei Federal 6.019 de 74. Ocorre que o ano passado o Executivo mandou para esta Casa o projeto de Lei 4.813, com uma medida perversa de revogar a base de cálculo que respeitava a Lei Federal 6.019. Este projeto trouxe para esta Casa, que já foi convertido em lei, a majoração da alíquota de 2% para 5% para a geração de empregos na cidade de Guarulhos. Para quem não sabe, o trabalho temporário emprega na cidade de Guarulhos em torno de 5.000 trabalhadores por mês. Este trabalho é um trabalho especial, não é terceirização, não é contrato de experiência, não é contrato por prazo determinado e não é precarização de mão de obra. Por analogia, podemos comparar ao estagiário. Ele não é empregado da empresa que precisa da sua força de trabalho e não é empregado da agência de empregos que intermedia esta relação. O artigo 2 da Lei Federal 1974 deixa claro, para quem quiser saber, o que é o trabalho temporário. Artigo 2. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física. Se é prestado por pessoa física, o prefeito e nenhum município pode cobrar ISS sobre o salário do trabalhador temporário. Continuando. Contratado por uma empresa de trabalho temporário, que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender à necessidade de substituição transitória de seu pessoal permanente, e aqui eu explico, para casos de férias, afastamento por doença e assim por diante. A lei autoriza este tipo de trabalhador nesta necessidade. Ou a demanda complementar de serviços, como é mais conhecido em picos de produção como Natal, Páscoa, Dia dos Namorados, Dia das Crianças e sucessivamente. Esta cidade de Guarulhos é uma cidade industrial e detém fortemente aqui na cidade indústrias alimentícias, produtos infantis, produtos automotivos e de consumo básico. Significa que essas empresas, em vários meses do ano, precisam desse reforço de mão de obra, que é transitória. Portanto, o Executivo foi sórdido e irresponsável ao mandar para esta Casa não só o aumento de 2% para 5%, como também revogar a base de cálculo, incluindo na tributação o salário do trabalhador temporário, o FGTS do trabalhador temporário, o Vale Transporte, o Vale Refeição. Isso é inconstitucional. É muito mais fácil, claro, criticar, reclamar, questionar. Poucos arregaçam as mangas e se propõem a fazer. Aqui nós temos um time que faz pela cidade de Guarulhos, porque emprega centenas de trabalhadores todos os meses. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário não veio a esta casa reclamar. Nós sentamos com o prefeito Guti no dia 14 ou 17 de novembro, salvo engano, e expomos a situação para ele. Ele se comprometeu com esta associação de reverter este equívoco. Estamos junto à Secretaria da Fazenda, senhor Peterson Juan, recebeu nossa proposta e trouxemos uma proposta técnica para fazer o devido enquadramento da base de cálculo do ISS ao trabalho temporário. Tivemos conhecimento que 2.000 empresas na cidade estão se valendo da nossa legislação para pagar de forma diferente os seus impostos. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário, então,
realizou estudos agora no ano corrente e final do ano passado e apresentou uma proposta de subdivisão do item 1705. O subitem 1705 contempla 3 quenais diferentes. Nele contempla fornecimento de mão de obra, que é uma prestação de serviço pela pessoa jurídica, portanto, devida à tributação pelo total da nota fiscal. Intermediação e colocação do trabalho temporário, Lei 6.019 de 74. É a intermediação de trabalho temporário e o salário do trabalhador que presta o serviço às indústrias de Guarulhos não podem e não devem pagar esse imposto. E o terceiro QUENAI, que é o trabalho avulso. Pedimos e apelamos ao bom senso do Executivo que já com o trabalho realizado, executado e fundamentado juridicamente, tenha boa vontade para com a cidade continuar o mínimo de retomada econômica que vinha ocorrendo antes dessa majoração. Majorar de 2% para 5% e revogar o respeito à Lei 6.019 representa para as nossas empresas uma majoração de 1.539%. O imposto que antes nós pagávamos R$ 5,64 por trabalhador temporário, passou a custar R$ 92,48 por trabalhador temporário. Isto é irresponsável com uma cidade industrial como a cidade de Guarulhos. Pedimos a sensibilização do Poder Executivo, bem como desta Casa, corrigir este equívoco. Tomamos conhecimento e queremos questionar o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, o porquê, até a presente data, não foi acatada a decisão proferida pela excelentíssima juíza da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Guarulhos, o mandado de segurança que põe em suspenso os efeitos da lei. O setor de trabalho temporário, excelentíssimo senhor presidente, gostaria de esclarecimentos. Porque até o presente momento não foi declarado suspenso o ato administrativo que converteu em lei o tal referido projeto. Agradecemos a oportunidade e chamamos a comunidade de Guarulhos, especialmente os trabalhadores temporários, a prestarem atenção no que esse executivo está fazendo com a nossa cidade. Vamos continuar lutando pela cidade, embora seja demasiadamente desgastante ter que explicar várias vezes do que se trata o trabalho temporário. É nosso papel e continuaremos fazendo. Obrigada a todas as agências de Guarulhos que continuam acreditando na cidade, empregando pessoas e gerando emprego no município de Guarulhos. É juntos que nós vamos fazer essa cidade acontecer. Agradeço. Obrigada, boa tarde. Com a palavra, o senhor Ivan João de Lima, por 10 minutos, para falar sobre orçamento participativo. Boa tarde a todos, boa tarde presidente, boa tarde senhores vereadores e todos aqui presentes. Sou conselheiro do Orçamento Participativo da região C. Nesse sábado agora tivemos uma reunião no CEL Pimentas, que nós aprovamos 3 emendas. Uma delas foi o alargamento da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, que isso vai desafogar o trânsito, né, na Juscelino. Aqueles que conhecem ali aquela região sabem do que eu estou falando. Estive também na Secretaria de Transporte com o senhor Juliano Locanto e ele estava passando para mim
que agora, no início de abril, já vai abrir uma alça de acesso sentido São Paulo. E o outro sentido Rio vai ser no final do ano, ali do Trevo de Bom Sucesso. Como todos sabem, ali aquela região é uma região que tem muito trânsito e que ali já não é de hoje que nós necessitamos dessa obra concluída. E também quero dizer que eu quero estar agradecendo também o presidente da Proguarur, o seu Léo, por atender às nossas demandas e ter ali feito tapa-vala em algumas ruas ali. Quero agradecer também a todos, né, do governo que estão ali trabalhando incessantemente e estão ali fazendo um bom trabalho. Essa é a minha fala, muito obrigado a todos. Vou pegar lá o teu convite lá e vai trazer lá do box para você ir lá domingo. Dou por encerrada esta parte da sessão. Passemos ao grande expediente. Encontram-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. Primeira sessão ordinária de 1º de fevereiro de 2018. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Segunda sessão ordinária de 6 de fevereiro de 2018. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Terceira sessão ordinária de 8 de fevereiro de 2018. Está aberta a palavra. Pela ordem, vereadora Janete. Eu gostaria de receber, eu não sei se é a segunda ou a terceira sessão, onde teve um mal-entendido entre esta vereadora e o líder do governo. Eu gostaria de recebê-la para ler com maior calma. Registrado, vereadora. Pela ordem, senhor presidente. Não foi prejudicado. Senhor presidente, não está prejudicado. Nós estamos discutindo. Registrado, vereador. Então, registrado, eu gostaria de receber e não colocar em votação, porque eu gostaria de ler para ver se, de fato, o teor das falas correspondem ao problema que ocorreu. Agora, eu queria saber de Vossa Excelência se é a segunda sessão ou a terceira. A senhora não sabe? Sim, mas a mesa tem que saber. Paulo, eu gostaria de consultar a presidência qual foi a sessão que teve o problema, porque eu gostaria de... A segunda, então eu gostaria de dizer que eu gostaria de ver inteiro o terror. Vereadora, a minha assessoria informa que a ata está liberada, está na rede de computadores. Sim, mas eu gostaria de dizer que eu não aprovo essa sessão antes de lê-la. Voto contrário da vereadora Janete Rocha Preta. Vereadores, terceira sessão ordinária de 8 de fevereiro de 2018, está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Quarta sessão ordinária de 15 de fevereiro de 2018, está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Primeira sessão extraordinária de 6 de fevereiro de 2018, está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Segunda sessão extraordinária de 6 de fevereiro de 2018. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Pelo artigo 151. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos recebendo hoje aqui um grupo de empresários da cidade, a qual a senhora Michele Carine Luiz fez uso da palavra nessa tribuna, e no meu entendimento, a presença dos senhores e das senhoras aqui foi buscar um diálogo com o governo e com a Câmara Municipal, para tentar reverter a questão da alíquota do ISS
que foi feita alteração por essa casa no final do ano de 2017. E na locução da dona Karine, nessa tribuna, ela chamou o governo de irresponsável, o governo Guti. Eu acho que quando você procura um diálogo, não é nesse teor que nós vamos fazer uso da tribuna tentando atacar o governo. Eu, como vice-líder do governo desta casa, o vereador Eduardo Carneiro é o líder, a base do governo desta casa, nós estamos abertos ao diálogo. Estamos sensibilizados com a situação de vocês, estamos sensibilizados com a situação do município. E o governo Guti, dona Karine, ele não é irresponsável. Para vocês terem uma ideia, quando o Guti assumiu o governo, nós tínhamos em torno de 2.500 a 10.600 funcionários comissionados, muitos com apadrinhamento político. E a primeira coisa que o Guti fez no governo foi fazer enxugamento na máquina. A Câmara aprovou uma reforma administrativa, onde caiu para 1.160 funcionários comissionados, hoje está em torno de 800 nomeados, e rescindiu os contratos com as terceirizadas, com as empresas terceirizadas que contratavam. E o município de Guarulhos é uma grande metrópole, e nós assumimos o município com 7,5 bilhões de dívida. Então o governo fez o enxugamento, o governo está enxugando a máquina, o governo tem responsabilidade, o governo Guti não é irresponsável. Agora, se vocês querem um diálogo com o governo, a Câmara Municipal está aqui de portas abertas. O líder do governo, Eduardo Carneiro, Geraldo Celestino que vos fala, estamos abertos ao diálogo. Mas, se for nesse discurso de irresponsável, da raiva, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu acho que o diálogo tem que sempre prevalecer. Vocês prestam um grande serviço à nossa cidade, recolhem seus impostos, o município precisa de vocês, mas nós queremos começar o diálogo sem guerra, desarmado. Aí nós vamos conseguir chegar ao norte. Obrigado, senhores e senhoras. Pela ordem, senhor presidente. Empresta aqui para mim, Geraldo. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Pelo artigo 151, senhor presidente. Com a palavra. Eu ouvi aqui atentamente a senhora Michele Karine Luiz, que falou aqui hoje em nome da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Quero cumprimentar a todos que comparecem à sessão, em especial Charles Castelhano, nosso amigo. Sei que você atua aí na área, bastante conhecido. Primeiramente, eu gostaria de dizer que este vereador votou contra esse projeto de lei quando esteve na Câmara, justamente pela falta de diálogo. O que nós dizíamos naquele momento é que o efeito de aumento de alíquota, você não consegue ter a noção até onde ele vai chegar. E citamos vários e vários casos de um Brasil que tenta sair de uma crise e não deve apontar soluções dos governos, não deva ser apontar para aumentar a carga tributária ou para aumentar os impostos. Infelizmente, foi a atitude que o prefeito da cidade, que o governo atual tomou, aumentando a alíquota e contando com o apoio da ampla maioria dessa casa. Esse projeto foi aprovado, infelizmente, sem muita dificuldade no Legislativo. Contou com o meu voto contrário. Eu gostaria aqui de dizer, não vou aqui repetir, até porque a fala da pessoa que representa vocês, da Michele, foi muito de forma didática, deu para entender. Na verdade, o prejuízo é evidente. Na verdade, é um erro da prefeitura, um erro do governo ter aprovado a lei. E mais ainda, persistir no erro. Porque eles já foram avisados, como foi comunicado aqui, já foram avisados para que haja uma imediata alteração disso. Para encerrar, eu gostaria de dialogar com o vereador que é vice-líder do governo, eu sou líder da oposição nessa casa, vereador Geraldo Celestino. Eu acho que as palavras usadas pela dona Michele aqui foram as palavras que refletem a indignação. Porque o diálogo não se faz depois da lei aprovada, vereador Geraldo. O diálogo tem que ser feito antes. Não pode aprovar uma lei e depois você comunicar.
Então, ou seja, qualquer governo que tivesse o mínimo de responsabilidade deveria primeiro ter chamado estas pessoas que geram emprego. É só cada vereador passar no centro da cidade que vai ver as agências lá atendendo, recrutando pessoas no momento de crise. Vocês não têm a noção o que é um jovem de primeiro emprego sair de uma agência com a certeza que ele vai ser encaminhado e vai ter o seu primeiro emprego. Às vezes a pessoa já está na última, porque lá na casa está faltando tudo, não consegue pagar água, luz, e o trabalho temporário agenciado por essas pessoas ajudam a aquecer a economia. É óbvio que a gente não quer o temporário, a gente quer o pleno emprego, mas se o trabalho temporário existe, a gente torce para que ele seja efetivado e seja tornado no pleno emprego. Então contem conosco aqui, o governo errou e continua errando ao não dialogar, não é só com vocês. Para concluir, vereador. Para concluir, presidente, no caso da tarifa, a mesma coisa. O Vale Transporte, as empresas estão pagando um valor acima do que é o valor normal. Até quando nós vamos continuar com o governo fingindo que não precisa, que não está acontecendo nada e que não precisa dialogar? Contem com o nosso apoio. Muito obrigado. Encontram-se sobre a mesa os balancetes da sanidade, do IPREF, da Agro, da Proguaru, do SAAI e da Prefeitura, relativos ao mês de janeiro de 2018. Pela ordem, vereadora Genilda. Pelo artigo 151, senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Eu também quero usar dessa tribuna para manifestar o meu apoio às agências que aqui estão reivindicando o que é mais do que justo, senhor presidente. E também dizer para o vereador Geraldo Celestino que uma parte, o Edmilson já disse aqui, governo, quando ele pensa no seu povo, ele não cria uma lei sem dialogar com quem será afetado, minimamente, por respeito, mesmo que não for para acatar, mas por respeito, deveria ouvir as partes envolvidas. E essa casa insistiu, na época, para que isso acontecesse, que houvesse o diálogo, inclusive alertamos em vários trechos da lei de que isso ia onerar por demais no momento em que o país e a nossa cidade sofrem uma grande crise de desemprego. Segunda questão, senhor presidente, que eu queria alertar a agência aí de emprego, que é o seguinte: o governo Guti tem uma mania, uma péssima mania, de perder na justiça e não cumprir. E eu já sei muito bem de que já foi feita a notificação para que derrubem essa lei absurda do ISS. E estão enrolando para poder ganhar tempo, para poder reverter na justiça. Como fizeram com o Vale Transporte, que eu entrei com uma liminar na justiça, conseguimos suspender o Vale Transporte de 4,70, ele não cumpriu, é um descumpridor da lei para ganhar tempo e reverter pela justiça. Então, se é um governo responsável, como o vereador Geraldo Celestino disse aqui, o mínimo que um governo responsável faz é primar pelo diálogo e primar pelo cumprimento excessivo e zeloso da lei, que é o caso que esse prefeito não cumpre. Está lá, 4,70 no trabalhador. Vale Transporte, quem vai encher o seu cartão, onerando as empresas, cria uma tabela de ISS. E quero lembrar vocês que na campanha, esse mesmo governo responsável dizia que não aumentaria o imposto na cidade. Então é bom lembrar, parabéns para vocês, contem com o apoio de toda a bancada do Partido dos Trabalhadores. Pelo 151, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de aqui expressar o apoio à fala da líder das agências, dos trabalhadores temporários, da Associação Nacional, a Michele, e queria até, sem ser seu advogado, defendê-la daquilo que o vice-líder do governo disse com relação à fala de que ela não poderia estar aqui expressando como uma cidadã questionamentos da forma como foi feito ao atual prefeito. Tem que fazer sim, vereador Geraldo. Tem que fazer sim, porque é um governo que não ouve. É um governo que tem na Secretaria da Finança um secretário que sistematicamente tem implantado na cidade de Guarulhos a política em favor de alguns e em detrimento de muitos. Uma política elitista na cidade de Guarulhos, com uma visão apenas arrecadatória. Uma visão apenas de arrecadar imposto sem refletir as consequências que traz essa política arrecadatória. Está aí,
claramente um ataque às pessoas que são trabalhadores, que estão tendo no seu lerite um desconto maior. Está aí, como disse a vereadora Genilda, a questão do Vale Transporte. Também pesa no trabalhador na outra ponta o custo da passagem mais cara do Brasil, a passagem de Guarulhos. Então tem que sim debater aqui na Tribuna Livre. E os vereadores, eu tenho bastante tranquilidade para falar isso, porque a bancada do PT votou contrário a esse projeto. Como votou contrário a cobrança de parque público, cobrança de quadra pública, cobrança de campo de futebol. É isso que esse governo tem feito, né? Um governo elitista, que olha um lado e não olha o lado dos mais fracos. Então a bancada do PT votou contrário. Mas infelizmente, os companheiros que vieram aqui acompanhar a fala da Michele, esse governo não é um governo do diálogo. É um governo do primeiro faz e depois se vira. E os vereadores têm que ter um pouco mais de atenção com relação aos projetos que vêm aqui. Não dá para vir um projeto aqui, igual abaixo, sem boa discussão, sem um debate com a sociedade, porque não se faz debate aqui na Câmara, né? Não se conseguimos fazer, somos apenas 7 vereadores de oposição, e a gente não consegue fazer uma audiência pública, discutir uma questão aqui. Então, é importante continuar cobrando. E para finalizar, essa é uma questão que está judicializada. É uma questão que está judicializada. Então a lei tem que ser cumprida. Não está fugindo do oficial de justiça, é uma coisa aqui, outra coisa lá, ela tem que ser cumprida. A lei tem que ser cumprida. Então a gente faz votos aí para que o setor, com os seus advogados, questione por que essa lei não está suspensa e o secretário Juan está fazendo, o Petras, está fazendo o que quer. Não dá para ser uma cidade na mão de um secretário de finanças autoritário e antidemocrático. Pela ordem, presidente. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151, senhor presidente. Com a palavra, vereador Aécio Santos. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, pela internet, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu não me manifestei até então sobre a questão desta lei que nós enfrentamos no ano passado e que, como é bastante conhecido nesta cidade, este vereador se sentiu no direito, naquela oportunidade, de buscar uma medida judicial. Foi impetrado o mandado de segurança e a justiça entendeu por óbvio que este vereador estava com razão, porque da forma que nós enfrentamos aquele projeto, fere o regimento interno da Câmara Municipal de Guarulhos. Sabemos que a matéria ainda está sob júdice, no que diz respeito ao mandado de segurança em questão, mas eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade e ler exatamente o que diz a súmula 524 do STJ. No tocante à base de cálculo, o ISS incide apenas sobre a taxa de agenciamento quando o serviço prestado por sociedade empresária de trabalho temporário for de intermediação, devendo, entretanto, englobar também os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores por elas contratados nas hipóteses de fornecimento de mão de obra. Então nós precisamos analisar duas situações. Existem empresas que fornecem realmente mão de obra, como é o caso de vigilância, como é o caso de limpeza. E existem as agências de emprego que intermediam. São situações distintas. Na análise do projeto em questão, isso não foi levado em consideração. Um dos motivos que me levaram a judicializar a questão, porque se nós tivéssemos avançado no diálogo, ouvir o segmento hoteleiro, de agência de emprego e demais prestadores de serviço, muito que certo que nós não estaríamos hoje neste embate. Então perde o segmento, perde a cidade e nós estamos com um grande imbróglio jurídico. Porque hoje, com toda certeza, este segmento que aqui se faz representado não consegue suportar uma carga tributária de quase 1.500% em cima do ISS. Então é um problema que a gente precisa enfrentar, é uma realidade para o crescimento da cidade de Guarulhos, que está se transformando em uma cidade de prestação de serviço, mas nós não podemos tratar o segmento de qualquer forma. Então aqui fica a minha solidariedade ao segmento, que nós precisamos arrumar uma saída para que isso não se perpetue em todo o ano de 2018. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Paulo Roberto. Senhor presidente, mesa diretiva dos trabalhos legislativos, as pessoas que nos assistem na galeria desta casa, o pessoal de TV Câmara, internet, enfim, todos aqueles
que tem interesse em participar das sessões legislativas da nossa cidade. Realmente, eu ouvi atentamente a cada colega vereador que desfilaram por essas tribunas e todos têm uma parte de razão. Mais feliz foi o vereador Laércio Santos, que na oportunidade alertava da questão. São coisas distintas mesmo. Aquele que emprega e aquele que intermedia para empregar, aquele que ajuda, que contribui para que a pessoa tenha emprego. É lógico que são pequenos, médios empresários da nossa cidade e que geram trabalhos também, direto e indiretamente. Mas, na oportunidade, eu tive o prazer de acompanhá-los, de acompanhar esses empresários até o Executivo Municipal. Isso foi no final do ano próximo passado, não me recordo se foi no mês de outubro, foi mais ou menos nesta época, que acompanhava a entidade, inclusive deles, e lá nós recebíamos uma notícia seguinte: realmente disseram que colocaram à disposição da Associação Comercial Empresarial de Guarulhos, a ACE, e que lá seria o palco para a discussão com os empresários dessas questões, não só dessa categoria, como de outras categorias. E eu perguntei a essas pessoas, a esses empresários, a essa categoria, e disseram que não houve uma comunicação com eles. E na realidade, se não houve, perderam o prazo, nos procuraram a posteriori, não foi antes da votação, mas algumas alíquotas foram alteradas, diminuíram, através da discussão daquele momento que tiveram outros segmentos com a Associação Comercial Empresarial. E foi apresentado ao chefe do Executivo, que nos disse, através do governo, da Secretaria de Governo, que isso foi alvo de discussão, sim, na Associação Comercial Empresarial. Mas, todavia, que se procurasse, depois de 90 dias, a Secretaria das Finanças do município de Guarulhos. E é óbvio, eu entendia que assim o secretário iria atendê-los. Mas houve um grupo destacado pelo secretário para atendê-los e que não chegou a nada. Insistiram agora, estou sabendo recentemente, com a secretaria, e nesse exato momento, pelo que eu senti, parece que houve um descarte. Fala, olha, não dá para resolver mais nada. Em síntese, eles saíram prejudicados. Para concluir, vereador. E por saírem prejudicados, estão aqui nesta casa hoje para dialogar. O segmento que aqui está, alguns nós conhecemos, outros não, mas todavia eu acho que nós temos que abrir o diálogo novamente, para tentar, junto ao Executivo Municipal, esta Casa de Lei, senhor presidente, para que possamos chegar a um acordo e ver a possibilidade de alterar. Porém, ainda está sob júdice. E tenho dito, senhor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete Rocha Pitã. Pelo artigo 151, senhor presidente. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro 3 coisas. A primeira coisa é o seguinte: nós da bancada do PT alertamos para os problemas que iam ocorrer oriundos desta aprovação apressada, imposta pelo governo Guti. E agora ele está dizendo que nós vereadores aprovamos. Não é verdade. Aprovamos sim, mas não por maioria, e também não é obra desta casa esse projeto, porque é um projeto que só pode vir do Executivo. A segunda questão, senhor presidente, quero prestar aqui a minha solidariedade aos que trabalham com emprego temporário, bem como ao setor hoteleiro. Na época da votação, o setor hoteleiro esteve aqui e denunciou que não iria suportar esse aumento abusivo, né? Mas quero também dizer que, senhor presidente, não chegou a esta casa nenhuma ordem do mandato de segurança feito pelo vereador Laércio Santos, porque o vereador Laércio Santos entrou
e houve uma questão de colocar sob júdice e o secretário Peterson Juan, ele, secretário da Fazenda, já está aplicando uma lei que ainda não foi totalmente aplicada. Vá atrás disso vocês, porque ele não pode fazer isso. Então, é duplamente errado. A primeira, não consultar a sociedade e botar goela abaixo o imposto abusivo. Segundo, a lei está sob júdice e eles já estão cobrando. Quero prestar a minha solidariedade, cobrem isso e vá até o governo Guti dizer que ele que diz a grande, abrindo o peito, dizendo que ele só cumpre o que a lei manda. Se a lei mandou parar, por que ele está continuando? É a questão. E tem... Pela ordem. Pela ordem, vereador Lauri Rocha. Pelo artigo 151. Com a palavra. Bom, boa tarde a todos da plateia, a todos que me assistem em casa. O que eu noto aqui, e até peço desculpa a vocês, e eu até entendo que uma parte do projeto talvez tenha que ser corrigida. O que não dá para aceitar, e ponham isso na cabeça de vocês, é a oposição vir aqui e ficar jogando para a plateia. Porque há 16 anos eles estão aí e o aumento é necessário porque largaram aqui tudo quebrado. Porque se tivesse feito o trabalho de casa, nada disso estava acontecendo. E o que é pior, estão discutindo matéria aqui que na verdade nem sabe o que estão falando. Nem sabe. Aluguel de campo de futebol não é verdadeiro. Aluguel de campo de futebol não é verdadeiro. Aqui todo mundo sabe que o campo é público e todos podem utilizar o campo de futebol sem precisar pagar R$1. Agora, se quiserem utilizar para ter lucro, é diferente. Então ficam jogando para a plateia coisa que não sabe o que estão falando. Com relação ao projeto de vocês, estive aí falando com a Michelle e é verdade. Só que, como disse o vereador anterior, existe uma duplicidade. Quando prestam-se serviços, uma equipe de vigilância que vai prestar serviço para uma empresa, é uma situação. Quando vai trabalhar numa empresa metalúrgica, é outro. Não tem que se incluir a base do salário. A gente entende isso. Eu não estou contra vocês. É ao contrário. O que eu acho que tem que ser resolvido sim. O que não dá é para a oposição vir aqui e ficar jogando para a plateia. É isso que eles estão fazendo. Eles ficaram 16 anos aqui, não fizeram nada. Largaram tudo quebrado. Agora vem aqui e joga para a plateia. É isso que eu acho que é o errado. Tem que falar com propriedade. Eu escutei a Michelle, eu entendi o que ela me disse. Reconheço. Não pode subir R$1.500 da alíquota. Já é um aumento de 150%. Eu entendo isso. Agora, eu entendo também que tem que ser consertado e não vir aqui jogar do jeito que estão jogando. Não era nem para ter aumentado se não precisasse. A verdade é que a prefeitura não tem caixa e tem que fazer essas coisas por 16 anos de sucateamento. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Janete Senhor Rocha, presidente, eu gostaria de fazer uma questão. Ontem esteve nessa casa o secretário de Fazenda, senhor Peterson, para a prestação de contas do terceiro trimestre de 2017. Foi publicado num jornal. E eu, pelo menos, não sei os outros vereadores, eu não recebi nenhum informe dessa questão, porque da saúde eu participei porque eu sabia com antecedência. A questão de ordem é saber... Teve ou não a prestação de conta do terceiro semestre e se os vereadores foram comunicados. Na sexta-feira foi publicado. Teve publicação no Diário Oficial na sexta-feira? Mas nós recebemos nas nossos gabinetes... Não. Então, senhor, para concluir a questão de ordem, eu acho que não está certo isso. Nós deveríamos ter sido avisados. Eu estaria aqui presente, inclusive nós
cobraríamos várias coisas que estão ocorrendo no município, inclusive a cobrança no esporte, a cobrança em outras questões que é de super importância. Nós não estamos aqui jogando para a plateia, não. Nós estamos dizendo o cerco que a base nos faz, não deixando expressar a nossa opinião a respeito da realidade. Todas as cidades estão tendo problemas. E o mais grave é que o secretário que se diz seguidor da lei está cumprindo uma lei que está sobre júdice. Então, senhor presidente, eu gostaria de ter participado, quero na íntegra a discussão e alerto aos vereadores que não pode mais ocorrer isso. Registrado e estará em ata. Suspendo os trabalhos por 10 minutos. Boa tarde. Esta 7ª sessão ordinária do ano foi suspensa por 10 minutos pelo presidente da Casa, o vereador Eduardo Soutur. Hoje nós já tivemos o pequeno expediente, aquele espaço em que os vereadores falam de assuntos diversos, e também a Tribuna Livre, que foi onde teve mais repercussão. Na Tribuna Livre, uma representante da Associação Brasileira de Trabalho Temporário fez críticas à lei do Executivo, que faz mudanças na alíquota do ISS aqui no município. Isso repercutiu entre os parlamentares e muitos deles da oposição também reforçaram essa crítica ao projeto de lei, que também é alvo de um processo judicial e estaria com os seus efeitos suspensos. Logo depois, o vereador, então, o presidente da Casa, suspendeu a sessão por 10 minutos e a expectativa é que a gente volte daqui a pouquinho para dar continuidade ao grande expediente quando são votados os requerimentos e também deliberados os projetos de lei. E a gente continua a transmissão ao vivo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Reabertos os trabalhos. Presidente, Suspendo os trabalhos por mais 10 minutos. Reabertos os trabalhos. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Item 1, leitura, discussão e votação do requerimento número 335/2018. Informações sobre o terreno localizado na rua Ivan Edmundo Scaramelli, Jardim Bondança, Sérgio Magno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, para falar pela bancada do PT, por favor. Com a palavra. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de, em nome da bancada do PT, indicar a vereadora Genilda Bernardes para ocupar a comissão especial de inquérito que foi assinada aqui pelos 32 vereadores, na quinta-feira passada. Então, a bancada do PT indica a Genilda para, junto com o Marcelo Seminaldo, que é o presidente da comissão, acompanhar em nome da bancada essa questão. E queria aproveitar, então, senhor presidente, no uso da liderança do PT, justamente fazer algumas reflexões sobre o que está acontecendo na nossa cidade e especificamente agora colocando a Câmara Municipal de Guarulhos num foco principal. Fomos surpreendidos na quinta-feira aqui com a fala do vereador Seminaldo, que recebeu um envelope com denúncias anônimas envolvendo o vice-prefeito, que nessa gestão é chamado de co-prefeito, né? A gente lembra as lives que o prefeito Guti e o vice-prefeito, co-prefeito Zeituni fizeram aos montes no início do governo, antes da ruptura no final do ano, quando o co-prefeito Alexandre Zeituni veio a público romper, foi retirado da secretaria e deu uma entrevista coletiva colocando inúmeros problemas que havia na secretaria e que motivaram o seu afastamento da secretaria. Nós aqui tivemos, naquela oportunidade, através da líder do PT, uma tentativa de procurar chamar
o Alexandre Zeituni aqui para esclarecimento, mas não houve no entendimento da maioria dos vereadores sensibilidade para que fosse feito isso. Agora, com a documentação, os áudios que o vereador Marcelo recebeu, tivemos acesso a esses áudios. Sabemos que legalmente quem se autofilma, quem se autograva é permitido. O Carlão aqui é advogado, sabe disso. É permitido você fazer uma autofilmagem onde você participa, ou você fazer um áudio, isso legalmente é realmente permitido. Há informações, pelo que percebemos do conteúdo, foi um conteúdo editado, né? Um conteúdo editado, onde tem trechos que tem falas comprometedoras, né? Mas tem todo um processo que a gente percebe que houve uma edição. Então eu, em nome da bancada do PT, nós vamos defender sim a investigação, né? E não é a investigação só do co-prefeito, é do governo, porque até 7 meses atrás o Alexandre Zeituni era o co-prefeito. O Alexandre Zeituni era mais do que vice-prefeito, era o termo que o próprio prefeito da cidade de Guarulhos usava, nosso co-prefeito. Então não se trata aqui de sermos massa de manobra, de atender apenas o interesse, talvez, de alguns setores do atual governo. Mas a bancada do PT, ela vai ser rigorosa. Porque lá atrás, quando nós tivemos os apontamentos feitos pelo Alexandre Zeituni no seu rompimento com o governo, não foi permitido fazer um questionamento chamando o vice-prefeito aqui. Agora nós temos uma oportunidade. Eu alerto também a comissão que vai estar investigando que se faça uma perícia desse material. Acho necessário fazer, né? Para que a gente possa ter garantias, né? Porque a Câmara Municipal está envolvida num episódio lamentável, mais uma vez, da cidade de Guarulhos. Pessoas arapongando pessoas, ameaças, muito ruim para a cidade de Guarulhos a gente voltar a ter como tema essa história da corrupção dentro do governo. Muito ruim. E a Câmara Municipal agora está sendo acionada, está fazendo o papel dela, mas eu espero que a comissão realmente tenha o papel de investigar tudo, porque não se trata da investigação apenas do co-prefeito, é um governo. Vereador Wesley, até 6 meses atrás ele era o co-prefeito, então acho que a comissão tem que ter claro o papel, ainda que a maioria lá é do governo, tem que ter claro que o papel é de investigação desse governo, porque até 6 meses atrás o co-prefeito era o Alexandre Zeituni. Item 2, senhor secretário, para a leitura. Item 2, leitura, discussão e votação do requerimento número 336/2018. Informações referentes à compra de livros e kits educacionais para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Janete Rocha Pietá. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Para Janete discutir. Rocha Pietá, com a palavra. Bom, em primeiro lugar, senhor presidente, nós queremos deixar bem claro que o problema de corrupção não está somente no vice, mas também em vários aspectos deste governo. E educação, como saúde, é prioritária. E nós sabemos, senhor presidente, que existem 2 processos. Um processo de compra de livro para a biblioteca e outro de compra de livro para os alunos. Imagina comprar coleção para dar para os alunos. No nosso período do governo, eram livros educativos, livros prioritários para o arcabouço da formação educacional dos alunos, que levaria a ele ter uma bagagem específica para a sua idade.
Essa compra é no total de 15 milhões. Pouca coisa, né? Não é pouca coisa. 15 milhões. E mais, 2 empresas de Birigui ganharam o processo. E imaginem, por incrível que pareça, você que nos está assistindo, os donos são os mesmos donos para os 2 processos. 2 processos, 2 pequenas empresas de Birigui, só muda o nome, mas os proprietários são os mesmos. Bom, são empresas pequenas, não foi feita a licitação, mas nós temos que avaliar, primeiro, a transparência e, principalmente, que a compra de livros seja utilizada prioritariamente para aquelas questões pedagógicas necessárias. Por isso, eu estou fazendo o requerimento a esta casa. Este requerimento já está há tanto tempo que até o governo já me deu algumas respostas. Mas agora, todas as questões que eu encaminho para o governo, eu também faço sobre forma de requerimento para publicizar. Senhor Guti, me responda, como é que 2 empresas dos mesmos donos ganham a licitação? Qual o critério da escolha desses livros? Então, senhoras mães, senhores pais, nós não podemos deixar de estar atentos para a educação. E a educação não é qualquer livro não, doutora Maria. Tem que ser livros realmente que dê base para que os alunos formem um cabedal pedagógico, tenha vocabulário, para que conheça a nossa literatura, vereador surfista e Lauri Rocha, como eu. É sério, base, atente a essa questão. Estamos alertando, não digam que depois é oportunismo. Não, no nosso tempo havia seriedade na compra de, pelo menos, os livros necessários para a educação. Encerrada a discussão, em votação. Pela ordem, senhor presidente. Para encaminhar. Para encaminhar a votação, com a palavra a vereadora Edmilson Souza. Só gostaria aqui, senhor presidente, de concordar aqui com a vereadora Janete Pietá e aproveitar também para solicitar que essa resposta dessas informações, quando chegarem, também venha ao gabinete deste vereador. Eu, até como educador, como professor, jamais poderia usar a tribuna para ser contra a compra de livro ou de material pedagógico para os profissionais da educação. Mas eu acho que precisamos aí de explicações. Estive numa outra oportunidade com o secretário, ele me deu um arrazoado lá de como foi feito, mas eu acho que a casa deveria ter acesso até para poder ter um entendimento. Gostaria também de aproveitar e dizer ao meu colega Lauri, que utilizou a palavra aqui sobre a questão da pauta anterior. Então, comunicar que, vereador Lauri, respeito muito Vossa Excelência, mas eu fiz questão de falar depois que o pessoal das agências foram embora. Então, meu problema não é plateia, eu já falei aqui sendo vaiado, para mim não tem problema nenhum, que a minha opinião aqui é uma opinião que não está procurando o aplauso fácil. Mas a gente deve, como vereador, apontar os erros que o governo tem. Vossa Excelência também disse que nós não somos conhecedores da matéria que estávamos debatendo. Para Vossa Excelência ter conhecimento, tão conhecedores somos que em 1999 a Lei 5446 era a lei que estabelecia para esses profissionais a alíquota de 2%. E de fato os governos anteriores mudaram, criaram uma nova lei através da Lei 5986 de 2003, que estabeleceu a alíquota de novo de 2% para esse setor. Então não houve aumento. E na verdade não é o setor que tem que aumentar, é diferente de uma tarifa onde você tem variação. Aqui não, aqui é custo fixo da intermediação de mão de obra. Então nós temos conhecimento da matéria porque estudamos e por isso votamos contrariamente. Então dizer para Vossa Excelência que nós estamos falando aqui com conhecimento de causa e que o governo anterior de forma nenhuma aumentou
a alíquota deles. Foi 2 e ficou 2. Agora o governo, com o voto de Vossa Excelência, aumentou de 2 para 5. Eu duvido que se esses profissionais tivessem vindo aqui no dia da votação, teria aprovado esse projeto. É que teve pouca adesão aqui para perceber o erro que o governo estava cometendo. Então, quero deixar bem claro que a gente sempre procura fazer o debate aqui em cima de dados, em cima de elementos, e essas duas leis, uma de um governo que é nosso, que era 2%, 1999, entendeu? O governo não era da gente, era o governo do Jovino, e uma lei do nosso governo que manteve em 2%. Quem está castigando os empresários não foram os governos anteriores. Não foram os governos anteriores. Quem está castigando com uma carga tributária acima do que é suportável é o atual governo e não os governos anteriores. Só para fazer essa correção. Para encaminhar, senhor presidente. A palavra. Eu estava ouvindo atentamente, senhor presidente, a vereadora Janete fazer uso da palavra. E posteriormente o vereador Edmilson entrou falando de ISS, eu achei que nós estávamos discutindo ISS, vereador. Nós estamos discutindo o requerimento da vereadora Janete. Mas Vossa Excelência fez uma... Cobre ISS. Tá bom. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente a Janete Pietá. A melhor coisa do mundo, vereadora Janete, é ser oposição. Quando é oposição é fácil vir na tribuna, criticar o governo, falar mal do governo, que está errado isso, está errado aquilo. O requerimento da vereadora Janete solicita informações sobre a compra dos livros didáticos. E durante o governo do PT, na Secretaria de Educação, a Eneide, o vereador Moacir, que foi secretário de Educação, houve muitas compras de livros. E me atentou quando Vossa Excelência colocou aqui que os livros que foram comprados por uma empresa de Birigui, duas empresas que têm o mesmo proprietário. E quando a senhora me fala dessa questão, vou verificar. O governo é um governo transparente, tenho certeza que tem uma justificativa. Não tenho conhecimento, mas vamos verificar isso aqui. A próxima sessão nós vamos trazer para Vossa Excelência. Mas lembrou o Eloy Pietá, quando foi prefeito de Guarulhos. Quando o Eloy Pietá foi prefeito de Guarulhos, senhores vereadores, nós tínhamos duas empresas que gerenciavam os shows na cidade. Era a Mambert e a MMCD. Ali eu comecei a verificar, vereador Lauri, nosso líder, verificar porque duas empresas, fiz um requerimento, elaborei um requerimento, solicitei informações, vereador surfista. Aí eu olhei as duas empresas na rua Santa Amaro, no Bela Vista. Aí eu entrei no contrato social, vereador Edmilson, Vossa Excelência lembra muito bem desse processo. Eu entrei no contrato social, a Mambert era do Sérgio Mambert, e a MMCD era dos filhos do Mambert. Imediatamente eu entrei com uma denúncia no Ministério Público, denunciamos, acatou a denúncia, transformou no inquérito, foi para a Justiça, deu ganho de causa e no tribunal houve uma decisão, acho que foi há 2 anos atrás, que não foi obrigada a devolução do dinheiro, se não me engano, essa decisão faz em torno de 2 anos, porque houve o evento, mas houve aí uma condenação dos envolvidos. Então é fácil ser oposição e vir fazer as críticas, só que quando é governo, fazem diferente. Lá atrás o Eloy Pietá fez isso. Duas empresas, não adianta Vossa Excelência ficar levantando a mão, jogando beijinho, que não é assim que funciona. Isso não é o parlamento. Nós temos que ter responsabilidade para fazer uso da tribuna e fazer colocações. É fácil jogar pedra quando é oposição, mas quando é no governo faz totalmente diferente. Tá? Faz totalmente diferente. Então, só para lembrar, Vossa Excelência, o requerimento é importante, é um dever do vereador fazer requerimento, legislar, fiscalizar e verificar. Nós vamos tomar conhecimento disso aqui. Tenho certeza que o governo do Guti fez esse processo, adquiriu esses livros. Tenho certeza que foi através dos melhores preços a nível nacional e foi transparente. E nós vamos trazer a próxima sessão para explicar a Vossa Excelência o que foi que houve. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria... Para encaminhar, presidente. Eu queria pela ordem, eu pedi primeiro, só queria o balancete de janeiro. O senhor já encaminhou, vereadora. Hein? O senhor já encaminhou, está encaminhando. Não é encaminhar, é a questão do balancete, é outra questão. É outra, está encaminhando ainda. Qual a palavra? Boa tarde, presidente, boa tarde, nobres pares. Boa tarde, quem está na galeria nos acompanhando e a todos que nos assistem em casa pela TV Câmara.
Bom, presidente, bastante pertinente aqui esse requerimento da vereadora Janete Rocha Pietá sobre os kits de livros para a nossa rede municipal. Porque nós sabemos que só iremos ter uma transformação real no nosso país quando encararmos a educação e cultura como a base de um governo sério dentro da nossa nação. Podemos observar o exemplo do governador Flávio Dino no Maranhão, que tem transformado a educação daquele estado, aumentando o salário dos professores, reformando escolas já existentes e construindo novas escolas. A grande mídia não irá mostrar esse bom exemplo, até porque o nosso país vive de desgraça. Esses bons exemplos jamais serão mostrados. E o governador Flávio Dino, do PCdoB, vem demonstrando o caminho. Então, por isso, acho pertinente esse requerimento da vereadora Janete Rocha Pietá, porque também me preocupa. Me preocupa e tenho certeza que preocupa também o atual governo, até porque no primeiro ano de mandato, o atual governo já demonstrou, com grande habilidade, a economia nos kits de material escolar da cidade de Guarulhos. Há de se ressaltar aqui o que é bom. É claro que toda e qualquer informação para melhorar a vida do guarulhense, essa casa deve ser favorável. Mas essa casa também deve ter sabedoria, cautela, muito cuidado para usar essa tribuna. Porque palavras como corrupção, palavras como tem que investigar fulano de tal, como se já tivesse ocorrido e feito o ato. Essa casa recentemente agora abriu uma SEI que, em tese, teoricamente, existe aí alguns áudios que foram gravados em partes que possa ter algum entendimento de algum ato que não esteja de acordo com o administrador ou um representante público. Em tese. Mas já aproveitando o gancho, já usam aqui a tribuna para falar que o atual governo também tem que ser investigado. Por isso que eu digo e repito aqui: cautela, sabedoria para usar as palavras. Porque palavras jogadas ao vento são como flechas, não voltam. Então nós temos que ter muito cuidado aqui para investigar o que, em tese, possa ser um ato que não está de acordo da legalidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Genilda. Para encaminhar. Com a palavra. Senhor presidente, eu também encaminho para que possamos aprovar esse requerimento, porque eu ouvi aqui o vereador Geraldo Celestino falando das experiências em relação ao contrato, mas eu queria dizer para você, vereador, que eu também não sou do tipo que acuso sem saber primeiro o que está acontecendo, mas que no mínimo cabe uma investigação. Você comprar no dia 28 de dezembro uma compra emergencial, né, nesse valor de tantos milhões envolvidos, é no mínimo estranho, né? Porque qual é a emergência? Todo mundo ia entrar de férias, o professor não ia dar aula, ninguém ia pegar os livros. Qual é a emergência de um contrato de um valor tão alto? Claro, agora, quero dizer que alguns membros da bancada estão inclusive ingressando no Ministério Público, já com dados para averiguação desse processo, porque cabe sim verificar o que aconteceu. Se era para cobrir os 25% que não estava sendo cumprido e que eu acho que ainda não foi cumprido,
Não dá para se fazer as coisas dessa forma, né? Gastar dinheiro, até porque quem vem aqui permanentemente dizer que a prefeitura está falida é a base do governo. Então não dá para gastar tantos milhões de reais no dia 28 de dezembro em algo que não tem a menor necessidade, tá? A segunda coisa, eu queria aproveitar e dizer também que, como o vereador Zé Luiz da bancada me indicou aqui como membro da comissão, eu disse agora há pouco que eu estou achando estranho. Estou sentindo um certo ar de abafo aqui dentro dessa Câmara, depois do estardalhaço que foi feito a semana passada. Mas quero dizer o seguinte, a minha permanência na comissão será para investigar esse governo. Porque não adianta querer envolver a Câmara em brigas pessoais da administração e achar que vai sair incólume ou que as coisas vão ser resolvidas dessa forma. Porque gente grande resolve suas brigas não ocupando os espaços públicos, muito menos os órgãos políticos. Então aqui, se for instaurada a SEI, é para investigar de verdade. E investigar tudo que vem para cá. Agora também quero dizer o seguinte, já que a Câmara aceitou essa comissão que eu pedi há 4 meses atrás que pudéssemos averiguar, eu vou também cobrar dos nobres vereadores o mesmo tratamento quando houver outras denúncias de outras pessoas com o mesmo ar de gravidade que teve desse. Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rafa Zambrano. Gostaria de falar pelo artigo 151. Nós estamos em votação, já dou a palavra ao senhor. Sim, senhor. Os vereadores favoráveis perante a questão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Devido ao término do horário regimental, dou por encerrada esta parte da sessão. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, eu queria justificar, mas... Vereador Rafa. Obrigado, presidente. Com a palavra pelo artigo 151. Senhora Janete, eu vou ser breve. A senhora hoje, eu sei que a senhora está com vontade de falar e eu vou autorizar daqui a pouco a senhora poder explanar. Presidente, Janete, pessoal aqui da Câmara, eu gostaria de falar de um assunto que nada tem a ver do que está sendo discorrido agora, mas é algo muito importante, principalmente para os representantes da saúde nesse município. Hoje de manhã eu estive conversando com alguns representantes do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar aqui de Guarulhos, e nós estávamos falando da doença do século 21. Além do câncer, que eu acredito que seja uma das doenças mais cruéis, uma das doenças que vem ganhando campo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, é a questão da depressão. Isso eu posso falar com conhecimento de causa, porque este vereador que aqui vos fala já sofreu deste mal em 2007 e hoje luta contra uma doença chamada TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Muitas vezes as pessoas ridicularizam, utilizam como bullying, não respeitam esse tipo de doença. E por conta disso, nós perdemos mais uma vida na passarela do Shopping Internacional. Os bombeiros estiveram lá, nós estivemos conversando sobre isso e alguns setores da imprensa noticiaram essa questão. Tem aqui meu amigo Pedro Notaro, que foi um dos primeiros que teve a coragem de abordar esse assunto. Eu agradeço, viu, Pedro? E eu gostaria de falar para todos os vereadores, fazer um clamor. Vamos se unir para fazer com que a CCR coloque pelo menos um gradil, pois o meu pai foi comandante do resgate nessa cidade. Eu sou bombeiro da parte técnica civil, especialista em primeiros socorros, e não foi 1, 2 ou 10 pessoas que morreram por causa desse mal, se jogando daquela passarela ou de qualquer lugar. Feito isso, senhor presidente, como presidente da Comissão de Administração e Funcionalismo Público, gostaria de pedir como questão de ordem, para que sejam convocados o secretário de Segurança, Gilvan Passos, e o secretário de Transporte, Juliano Nocanto, para que na minha comissão, na quinta-feira ao meio-dia, possamos discutir possibilidades para que a nova Dutra CCR, tome alguma providência. E peço a vocês, vereadores, não como politicagem, não como artifício de ganhar notoriedade em cima disso, mas vamos se unirem, estejam presentes, principalmente os vereadores da Comissão de Segurança Pública, quinta-feira ao meio-dia. Vamos debater, porque eu não quero ter nas minhas mãos e nas mãos do povo de Guarulhos mais sangue por conta desse mal que é
essa questão da depressão. Muito obrigado, conto com vocês. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Tiago Surfista. Pela liderança do PRTB. Com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente, vereadores, público presente e todos que nos assistem pela TV Câmara. Parece que nunca vai chegar os meus requerimentos, né, senhor presidente? Não sei o que está acontecendo, mas um dia os meus requerimentos vão chegar para a gente poder discutir e esclarecer muitas coisas à população que nos cobra diariamente, né? Por isso nós precisamos dessas informações que são muito importantes para que nosso trabalho flua e nós tenhamos transparência e clareza em nossos atos. O pessoal disse que eu estou pegando um pouco no pé aí na área da saúde e vou continuar pegando porque são muitos casos, muitos relatos que vêm ocorrendo, principalmente no Hospital Pimentas, né, e nós não podemos nos calar. Hoje mesmo venho aqui trazer um caso específico, né, da dificuldade que o hospital vem trazendo aos seus pacientes, né? Tem lá um senhor João Nemite, de 72 anos, está internado no hospital, aguardando que o aparelho que realiza broncoscopia, acho que esse é o termo correto, não sou médico, mas está quebrado, né? E imagina um senhor de 72 anos, naquela situação de angústia, seus familiares angustiados, esperando este exame, esperando o conserto do aparelho, que não se consertam, né, para identificar uma doença muito ruim, que é o câncer, né, e outras, se houver, para que se possa iniciar um tratamento. Nós sabemos, eu como leigo, posso dizer que quanto antes identificamos as doenças, principalmente o câncer, né, mais fácil, vamos dizer assim, a probabilidade de cura, se ela existir. E aí a pessoa fica lá largada, sem nenhum atendimento, sem nenhuma resposta de quando vai haver o conserto desse aparelho, de quando poderá realizar o seu exame e assim identificado o seu problema, quando pode começar o seu tratamento. E aí vem um outro questionamento, né? Assim que consertarem um aparelho, será que teremos condições de tratar esse cidadão que tem 72 anos e está lá angustiado? Hein, vereador Marcelo Seminaldo? Esta é minha dúvida. Este é um caso que eu estou trazendo hoje aqui. Vou relatar sobre mais um caso também, que estive presente, disponibilizei o meu tempo nesses últimos dias, fui a algumas unidades, fui aos hospitais e obtive relatos de pessoas que lá estavam e vi com os meus próprios olhos a situação da saúde. É triste porque as pessoas ainda estão morrendo, estão lá sem informações, e eu tenho lá o senhor Eduardo de Carvalho Pinheiro, que está no HMU, que passou por lá antes do carnaval, para fazer a cirurgia, e desmarcar a sua cirurgia, porque não tinham material, por esses dias ligaram para ele, e mandaram ele comparecer no HMU, e lá ele foi, com a esperança de realizar a sua cirurgia. Chegando lá, fizeram todo o preparo, colocaram a roupa, colocaram na maca, e do nada, falando para ele, ué, o que o senhor está fazendo aqui? Ele, eu vim para ser operado. Não, o senhor não está na lista, o senhor nem fez o preparo, nenhum médico indicou para fazer a cirurgia do senhor. Como é que fica a situação dessa pessoa? Ela passou a madrugada ontem lá esperando, eu fui lá conversar, falaram que ia atender, iam verificar o caso, mas ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia sequer que aquele cidadão estava no hospital, porque ele entrou para fazer cirurgia e depois falaram que eles não estavam na lista, não fizeram o preparo, porque para fazer uma cirurgia você tem que ter um preparo adequado, e eu não sei qual é, porque eu não sou médico, né? E fica nessa situação. Aí você escuta relatos de que a pessoa, por exemplo, teve uma fratura. Eu não sou médico, eu não entendo sobre isso, mas imagina que você tem uma fratura no metatarso, no fêmur, na tíbia, na fíbula, no úmero, no rádio, na clavícula, no crânio, no maxilar.
E aí você tem a informação de que a pessoa vai levar 20 dias ou mais para ser operada. Como é que fica essa situação? Como é que vai operar uma pessoa com uma fratura, seja ela exposta ou não, seja ela distal, medial, proximal ou não? Como é que você fala para essa pessoa, você se quebrou aí, cara? Você volta daqui 20 dias que aí a gente vai fazer a sua operação. O osso vai colar, na minha concepção, eu sou um leigo. O osso vai lá colar e aí vai ter que voltar para o hospital, quebrar o cara novamente para fazer a cirurgia. Concluir. É um absurdo. Alguma providência... Vou concluir, presidente. Alguma providência tem que ser tomada. Os profissionais da área de saúde têm que estar comprometidos e o trabalho tem que ser feito. A população não pode mais esperar. Obrigado, presidente, pela paciência. Pela ordem, vereador doutor Eduardo Carneiro. Eu gostaria de falar pelo 151. 151 com a palavra, vereador. Olha lá. Bom, senhores vereadores, eu venho fazer um contraponto aí ao vereador Tiago e chamar a atenção, viu, Tiago? Primeiro que eu respeito muito o trabalho do senhor na casa, entendo perfeitamente que a sua intenção como vereador da base do governo é fazer críticas construtivas. Eu entendo perfeitamente disso. Eu não tenho nenhuma dúvida que a sua crítica é construtiva. Mas eu queria fazer algumas ressalvas. A gente tem que tomar muito cuidado, vereador, quando, sobretudo na área da saúde, nós pegamos casos pontuais e tentamos generalizar e personificar a problemática da saúde na cidade. É como, da forma que o senhor fala, dá-se a entender que tudo que está acontecendo é por culpa exclusiva do secretário da Saúde, Sérgio Iglesia. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Os problemas de saúde, saúde pública, sobretudo, que é o nosso caso aqui, isso vem de anos. Eu tive uma experiência nessa casa, num outro mandato, Tiago, e serve até de reflexão. Eu me lembro perfeitamente, quando num outro mandato que esse vereador teve nessa casa, eu solicitei a abertura de uma comissão especial de inquérito para se averiguar quais as condições que morreram 14 crianças lá no Hospital Municipal da Criança, no HMCA. Claro, obviamente que eu não fui feliz aqui, não consegui abrir. Eu não me baseei em um caso isolado. Eu me baseei em 14 casos acontecidos no mesmo local, com mortes com a mesma característica. Então, nós temos que ter um pouco de responsabilidade, e eu sei perfeitamente que o senhor tem essa responsabilidade de fazer as críticas, sim, mas com muito cuidado de repente, nós jogarmos a culpa, ele é o secretário, a culpa é total dele. Falhas tem, falhas existem. Agora, o secretário da Saúde, o Sérgio Iglesia, é um profissional competente e, na minha visão, é um secretário com todas as qualificações para comandar a pasta de saúde na cidade. Então, eu só gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência de não pegar casos pontuais e responsabilizar exclusivamente o gestor da pasta. Pela ordem, senhor presidente. Tendo em vista que o requerimento número 632/18, de autoria do vereador Marcelo Seminaldo, que requer abertura para a comissão especial de inquérito para apurar os fatos narrados em áudios, encaminhado a esta Casa de Lei, atribuindo supostamente ao vice-prefeito Alexandre Trurri Zeituni práticas de extorsão contra empresário.
encontra-se devidamente regularizado, está sobre a mesa. Então passa aqui. Solicito aos senhores edis que procedam às indicações partidárias para a composição da SEI, conforme estipulado no parágrafo 2º do artigo 90 do Regimento Interno. PMDB, uma vaga. DEM, uma vaga. PSB, uma vaga. PSL, uma vaga. PT, já indicado pelo vereador Zé Luiz, vereadora Genilda. PP, uma vaga. Já indicados, PSDB, uma vaga, vereador Geraldo Celestino. PRTB, uma vaga, vereador Luiz da Sede. PSD, uma vaga, vereador Toninho da Farmácia. PTB, uma vaga, vereador Moreira. PT, 2 vagas, Genilda e vereador Marcelo Seminaldo. Vereador Marcelo Seminaldo, presidente, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 102 do Regimento Interno. Solicito às comissões que, após escolherem o relator das atividades, comuniquem a esta presidência, conforme determinado pelo caput do artigo 91 do Regimento Interno, devendo a conclusão dos trabalhos ocorrerem em 90 dias, prorrogáveis uma única vez por 30 dias, conforme estabelecido pelo caput do artigo 103. Pela ordem. Vereador Edmilson. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, a minha questão de ordem é qual o prazo, quantas sessões nós teremos para que os partidos façam indicação para compor a comissão em tela. Previsto no parágrafo 2º do artigo 90 do Regimento Interno, 2 sessões. Portanto, quinta-feira é o prazo final, senhor presidente? Correto. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Senhor presidente, é praxe os vereadores e vereadoras desta casa representar essa edilidade em outros eventos, senhor presidente? Sim. Senhor presidente, só para concluir, ontem eu estive em Itaquaquecetuba, em uma reunião muito representativa de várias cidades, onde se tratou a questão de políticas públicas para a questão de violência contra a mulher. Senhor presidente, eu como deputada federal trouxe verbas para fazer um abrigo e se perdeu essa verba. Mas em Mogi e Suzano nós já temos abrigo para atendimento à mulher que sofre violência. E 2 questões saíram dessa reunião muito importantes. A primeira é que nós precisamos de um abrigo regional para todas as cidades pertencentes a este consórcio do Alto Tietê. Em segundo, senhor presidente, é necessário que se tenha em Guarulhos ou em qualquer cidade desse consórcio um IML sexológico, porque não dá para as mulheres irem até o Pérola Baito. E, finalmente, senhor presidente, também é de suma importância que haja delegacias e que os prefeitos que participam desse consórcio aprove esse projeto que está sendo discutido por todos os grupos nas cidades que tratam da questão da mulher. Então, senhor presidente, eu gostaria de reafirmar que Guarulhos e o Alto Tietê precisa de um abrigo para que as mulheres que estão correndo o risco de morrerem. E aí, vereador João Dácio, em Suzano já existe aplicado a Lei Maria da Penha, a patrulha. Para concluir, vereadora. Aí, a patrulha Maria da Penha tem que ser implantado rapidamente aqui em Guarulhos. Para indicar
a nossa bancada, nesse exato momento, após discussões prolongadas durante toda a semana, resolvemos por bem e decidimos pelo nome para compor a adulta comissão especial de inquérito, o vereador Acácio Portela. Pela PP, vereador Acácio. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Pelo 51. Com a palavra. Senhor presidente, boa tarde, vereadores, público presente, boa tarde. Senhor presidente, eu queria também, na última sessão, o senhor falou que usou o regimento interno. E eu queria deixar registrado aqui que eu recebi uma ligação também, após aquela sessão tumultuada, senhor presidente, do doutor José Mário, que foi vereador nessa casa, é médico, cardiologista, e ele brigou comigo, senhor presidente. Brigou. O Eduardo Carneiro está ali, eu até pensei se eu falei alguma coisa dele. Aí ele falou assim, pensei que você ia ter um ataque do coração e você acabar com a minha reputação, que eu sou cardiologista, né? Entendeu, presidente? Mas brincadeiras à parte, senhor presidente, pelo 51, eu vi aqui atentamente o líder do governo, doutor Eduardo Carneiro, falando a respeito da saúde, mas a saúde de Guarulhos eu não concordo com ele. A saúde de Guarulhos realmente ela tá muito ruim, né? O doutor Sérgio Iglesias, eu acho que ele podia fazer igual no programa do Raul Gil, né? Pegar o banquinho e sair de mansinho, né? Porque o que acontece? As pessoas estão sofrendo. Você passa hoje em vários lugares, né? Não tem internet, as UBS não tem remédio, a gente sabe da dificuldade aí da licitação, de chamar o vereador Thiago Surfista e trazer os remédios necessários para a cidade. Mas eu acredito que ele pensou que a Secretaria de Saúde era da época do pai dele, de 1973, como ele falou. A cidade cresceu muito, a cidade é enorme, é 1.300.000 habitantes. As pessoas precisam de saúde de qualquer maneira, né? Elas necessitam de um bom atendimento. E o Sérgio Iglesias não consegue fazer esse trabalho. Na realidade, ele foi muito bem, ele e a Graciane, Zé Luiz, na febre amarela. Mas a febre amarela foi algo assim que dependia do governo do estado, de que vinha as doses, dividia-se nas UBS, dependendo da região de mais necessidade, e aplicava-se a injeção, a vacina. É diferente, pela liderança, senhor presidente, pela liderança. Senhor presidente, pela liderança democrata. O senhor encerre, né, senhor presidente? O senhor encerre. O senhor é muito rápido, presidente. O senhor é rápido. E, senhor presidente, continuando, o que eu vejo hoje da saúde de Guarulhos, eu vi no jornal, por exemplo, do Sebastião Alemão, dizendo que diminuiu a quantidade de infartados em Guarulhos. Eu tive um problema há mais ou menos 4 meses atrás, de uma pessoa infartada no PA Paraíso. Essa pessoa, ela deu entrada às 5h30 da manhã, e era 11h30 da manhã, essa pessoa ainda não tinha sido transferida para o Hospital Estela Maris. Liguei, né, para a doutora Graciane, que é adjunta de saúde, e ela disse que se ele não foi, presidente, se ele não foi para o Estela Maris, está no sistema Cross, é que não tinha necessidade dele para o Cross, para o Estela Maris. E aí, senhor presidente, sabe o que eu fiz? Eu fui lá no Hospital Estela Maris, fui lá na aerodinâmica, doutor Eduardo Carneiro, me corrija se estiver errado, eu não sei se o nome é esse. E não tinha nenhum médico de plantão no Hospital Estela Maris. Ele pode ficar na casa dele, o Cross diz que em 90 minutos, ou seja, 1h30. Quando foi 2 horas da tarde, eu liguei para o prefeito municipal de Guarulhos. O prefeito, não acredito que está acontecendo isso. O prefeito ligou imediatamente para o secretário de saúde, doutor João Darcio. O secretário de saúde entrou em contato com as pessoas que precisavam. E aí, o doutor Luiz Fernando, que é o médico diretor do Estela Maris, chegou às 5h30 da tarde para poder ter esse infartado. Você sabe o que o doutor Luiz Fernando falou para mim depois de 2 meses? Vereador, se o senhor não tivesse ido lá e o prefeito de Guarulhos não tivesse entrado, esse homem já tinha morrido. Esse homem deve a vida ao prefeito e deve a vida ao senhor. Agora, quem não conhece, nem o vereador, não conhece ninguém influente para poder ajudar o município de Guarulhos, ele morre. Então, quer dizer, a pessoa entra lá, infelizmente tentamos reanimá-la, tentamos socorrê-la, ela morreu. Se entrar um infartado no Pia Paraíso, ou no Mariadice, no HMU, ou na Policlínica, outro no geral, eu sei lá onde mais, na municipalidade, a pessoa vai morrer. Então tem um descaso sim da saúde. O secretário Sérgio Iglesias e a doutora Graciane, na minha opinião, estão
devendo muito para a cidade de Guarulhos ainda, estão devendo um retorno. O prefeito de Guarulhos falou, vereador, você pode ficar tranquilo que eu vou mudar esse sistema agora. E passou-se 10 dias e o prefeito de Guarulhos mudou o prefeito Guti. Mudou porque o prefeito Guti recebeu uma denúncia de um vereador, Thiago Surfista, né? Ficou preocupado, eu falei, eu não quero levar esse pecado no meu caixão, prefeito. E o prefeito falou, eu também não. E o prefeito Guti mudou todo o sistema dos infartados de Guarulhos, né? Não foi porque o Sérgio Iglesias, do que a doutora Graciane, competentes, como diz aqui o doutor Eduardo Carneiro disse, não. Foi porque o prefeito viu a responsabilidade e viu a necessidade que poderia morrer qualquer pessoa da cidade de Guarulhos e o prefeito não queria levar isso para o caixão dele. Então, eu falei isso para a irmã aqui do Hospital Estela Maris, falei para toda a diretora Estela Maris, na sala do presidente, junto com o Lauri. Estavam nós três lá quando o pessoal de Estela Maris veio aqui. O presidente lembra disso. Então, o que acontece? Falaram, nós mudamos o sistema. Não mudaram, não. Vocês mudaram porque o prefeito pediu, porque nós fomos para cima. Então, o que acontece? A cidade de Guarulhos, ela precisa de um administrador da saúde que não tenha filas. Você chega no hospital hoje, no Pé Paraíso, ou em qualquer outro lugar, que o Pé Paraíso está fechado. O médico nem olha para sua cara, ele já dá lá um remedinho e manda você embora, dá uma dipirona, te dá um Dorflex e não faz o exame. Tem que ser feito exames. Tem que ser feito exames para uma pessoa que está, de repente, com a pressão alta. A pessoa tem que tomar uma medicação, a pessoa tem que fazer exame. Parece que não quer fazer exame na cidade de Guarulhos. Aí a pessoa morre, como é que fica? Aí todo mundo fica chorando. Aí o Hospital Geral, senhor presidente, eu não sou deputado. Acabei de receber uma denúncia de um funcionário, Edmilson, né? Que falou o seguinte, não tem cadeira de roda, não tem remédio, os auxiliares técnicos, enfermeiros, não estão aguentando mais a situação do Hospital Geral, as pessoas morrem sempre lá. Eu queria muito que nossos 4 deputados estaduais se juntassem eles e fossem no Hospital Geral e fazer uma série de investigação e entrar no Hospital Geral lá para ver o que está acontecendo, porque na minha região, quando a pessoa fica doente, ou ela vai para o Pé Paraíso, está fechado, não vai mais, vai para o HMU, ou ela vai para o Hospital Geral. E o que acontece? O hospital regional, o hospital maravilhoso, grande, mas não tem capacidade, não tem pessoas comprometidas para poder ajudar o próximo, ajudar as pessoas que estão doentes. Estava conversando com a vereadora Carol Ribeiro agora há pouco. A vereadora Carol Ribeiro falaram assim, acharam um absurdo. Eu passei mal esses dias e fui no HMU. Né, e postaram que eu estava no HMU. Ué, parece que vereador não vai no HMU? A vereadora Carol estava no HMU. Passou por lá pelo HMU. Foi bem atendida, como também outras pessoas. Nós temos bons relatos, mas temos muito mais péssimos relatos contra a saúde. Então, senhor presidente, está na hora de realmente... o Sérgio Iglesias pediu o banquinho e sair de mansinho. O prefeito Guti tem uma responsabilidade muito grande com a cidade de Guarulhos, 1.300.000 habitantes, não é uma cidade pequena, as pessoas estão morrendo, estão sendo mal atendidas. Eu tenho certeza que a ouvidoria já recebeu muitas denúncias sobre a saúde de Guarulhos. E o vereador, para encerrar, presidente, o doutor Ricardo Rui, vereador surfista, acabou de me ligar. Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente. E quer que o senhor seja sócio dele, porque o senhor deu uma aula agora de ortopedia, viu? Muito obrigado. Pela ordem, presidente. A verificação é nominal ou visual? Pela ordem. Pela ordem. É pela nominal ordem, ou presidente. visual? Pela ordem, presidente. Visual. Verificação? Pela ordem. Pela ordem, é questão de ordem, pela ordem. Verificação de quórum, por favor. É visual ou nominal? Vendo que visualmente não temos números para continuar a presente sessão, dou por encerrada a presente sessão. Boa tarde. Foi encerrada agora pelo presidente da Casa essa 7ª sessão ordinária do ano, com a justificativa de que não havia número suficiente de parlamentares em plenário para dar continuidade aos trabalhos. Hoje foram aprovados apenas 2 requerimentos no grande expediente e na ordem do dia eles não chegaram a discutir os projetos. Além disso, na sessão desta terça-feira, alguns vereadores já indicaram os nomes para a composição daquela SEI, Comissão Especial de Inquérito, que vai investigar ações atribuídas ao vice-prefeito da cidade, Alexandre Zeituni. Atualmente, os nomes que fazem parte dessa SEI são Marcelo Seminaldo como presidente, porque ele foi o autor do pedido de abertura da SEI, Geraldo Celestino, Luiz da Sede, Toninho da Farmácia, Moreira, Acácio Portela e Genilda Bernardes. Por enquanto, são esses os nomes que vão compor a Comissão Especial de Inquérito. E a gente vai, então, encerrando a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.
Música